1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e essa mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao terceiro dia, depois do meu parto, também essa mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite, morreu o filho dessa mulher, porque se deitara sobre ele. Irmãos, uma mãe que mata um filho se deitando sobre ele é uma mãe relapsa, é uma mãe sem cuidado, é uma mãe desatenta, é uma mãe que não presta atenção naquilo que é importante. Muitos estão assim. Muitos estão matando pessoas por falta de cuidado, por falta de atenção, como fez essa mãe aqui. Ela não tinha a intenção, mas a falta de cuidado e a falta de atenção fez com que ela matasse o seu próprio filho. Muitas pessoas estão matando pessoas por falta de cuidado, por falta de atenção. Não prestam atenção nas atitudes, não prestam atenção nas necessidades do próximo e não socorrem, até matam. Não prestam atenção na vida, não prestam atenção no serviço, não prestam atenção no trânsito e estão gerando mortes por aí. O cristão, ele deve estar atento a tudo. É direção de Deus que nós prestemos atenção a tudo, que nós prestemos atenção nas pessoas, nas necessidades dela e quando elas estão sendo usadas pelo inimigo. Devemos prestar atenção nos fatos, na ação do inimigo, prestar atenção nos testemunhos dentro da igreja, porque o testemunho fortalece a sua fé, te dá uma direção para que você tome posse da bênção. E devemos principalmente prestar atenção na palavra do Senhor, na pregação da palavra do Senhor. Não durma, não tire a sua concentração durante a palavra do Senhor. A pregação da palavra do Senhor fortalece o nosso espírito e traz a direção de Deus para que nós sejamos abençoados. E aqui no versículo 20 diz: E levantou-se à meia-noite, e me tirou a meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. Segue o texto aqui. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Irmãos, como alguém permite... Aqui nós vimos o caso de uma mãe desatenta, relapsa, sem cuidado algum, que deitou sobre o filho. Mas como que alguém permite que roubem o seu filho? Como é que alguém permite que roubem algo precioso? Não permita. Se você estiver atento, isso não vai acontecer. Porque muitas vezes o inimigo tem roubado coisas preciosas, porque nós não temos guardado devidamente, não temos cuidado devidamente, não temos vigiado e não estamos atentos. A falta de atenção faz com que o inimigo venha e nos roube coisas preciosas. Então cuide daquilo que Deus te deu. Não desvalorize aquilo que Deus te deu. Aquele que cuida, ele está valorizando. E esteja atento, preste atenção, não deixe o diabo trocar o seu filho vivo por um filho morto. O diabo vai te propor algumas trocas. O diabo vai falar: eu te dou alguns minutos de prazer e você faz a minha vontade. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo vai te propor algumas trocas.
Não aceite, porque ele quer tirar o filho vivo de Deus de você, e colocar um filho morto, colocar uma imagem qualquer, uma estátua qualquer, algum santo morto, alguma coisa assim. Então não deixe, irmãos, preste atenção àquilo que o diabo tem feito. Não deixe ele trocar o seu filho vivo, que é o filho que vive, o filho que ressuscitou, que é o nosso Senhor, por um filho morto. E algumas pessoas, elas vigiam, mas só durante o dia. Então essa mãe aqui atentou que o filho tinha sido trocado só quando amanheceu o dia. Irmãos, nós temos que vigiar e prestar atenção o tempo todo, de dia e de noite, principalmente à noite, quando é o ambiente preferido pelo inimigo, porque à noite há trevas, né? E ele gosta de trevas. Ele age melhor nas trevas, né? E quando vem a luz da palavra, a pessoa identifica a perda, mas tem que ter a luz da palavra durante a vigília da noite, quando o inimigo concentra o seu ataque. Então vigie e preste atenção o tempo todo, de dia e de noite. E aqui no versículo 24 ao 27 diz: E disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho, e disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu seja, dividi-o antes. Ficou fácil saber quem era a verdadeira mãe aqui. E no versículo 7 diz: Então respondeu o rei e disse: Dai a esse menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. A mãe que preferiu abrir mão do filho para que ele vivesse é a verdadeira mãe. Porque uma mãe verdadeira, ela faz muito, faz quase tudo por um filho, não é verdade? O rei Salomão, pela sua sabedoria, ele estava atento ao relato desde o início. O rei Salomão, ele sabia que quem contou a história estava mentindo, né? Que a relatora era uma mentirosa. Por quê? Ele sabia. E por que nós também poderíamos saber antes de saber a conclusão do texto? Porque Salomão prestava atenção em tudo. Salomão prestava atenção principalmente nas incoerências. Ele julgava o povo e ele atentava às incoerências. Se ela estava dormindo, vamos ver algumas incoerências aqui. Se ela estava dormindo, como ela sabia a causa da morte do menino? Quem contou? Se ela estava dormindo, ninguém viu, né? E como soube a que hora o menino foi trocado? Se ela estava dormindo. Então a relatora aqui era uma mentirosa. Ela estava inventando uma história. Quem não presta atenção nas coisas comete incoerência. Você pode ver, irmãos, uma pessoa desatenta, né? Ela se entrega, ela mente e logo em seguida ela entrega a sua mentira pela sua incoerência, porque ela não presta atenção nas coisas. Tem uma outra característica: uma pessoa que fala muito também não atenta às coisas. Ela não tem tempo de pensar, porque ela está falando, ela fala muito, e ela normalmente perde o foco. Pessoa que fala muito, vai falar de um determinado assunto, quando vai ver, já está falando de outra coisa, porque ela não presta atenção, ela perde o foco, ela não se concentra, ela não tem a característica que Deus quer que nós tenhamos, que nós vigiemos, que tenhamos cuidado, e que nós concentremos, tenhamos foco e prestemos atenção a tudo. Entenda, irmãos, o rei sábio sabia, bonito isso, né? O rei sábio sabia, mas ele trouxe a solução, expôs a solução, para que todos soubessem, porque Salomão também prestava atenção a todos.
Se ele falasse ali, não, entrega o filho para essa, que é essa verdadeira mãe, porque essa relatora aqui está com um monte de incoerência, ela está mentindo. Tá? As pessoas não saberiam a direção, tem que estar atento. Às vezes você tem que falar alguma coisa para alguém no meio de muita gente, para que muitos aprendam e para que muitos saibam por que você tomou aquela determinada atitude. É isso, é direção de Deus. E nós temos que agir com a sabedoria que agiu o Salomão. Então preste atenção às incoerências. Preste atenção para você não ser enganado. Tem muito golpista por aí. Tem muita gente aí querendo vender para você um bilhete premiado. Tem muita gente aí querendo te roubar, influenciado pelo inimigo, né? Então, preste atenção, não seja enganado, não caia nas armadilhas. Vira e mexe, irmãos, vem aqueles ciclos de corrente de felicidade. Quem já ouviu falar disso? Que aquelas correntes, puro golpe, irmãos. Tudo que é aquilo que traz dinheiro fácil, que traz moleza, que leva vantagem, que paga a metade do preço. Presta atenção, irmãos, é tudo golpe, tudo engano do inimigo. E a pessoa que não presta atenção nos detalhes, ela é envolvida e ela é roubada pelo inimigo. Acabe com isso na sua vida. Então, preste atenção às incoerências, não seja enganado, não caia nas armadilhas do diabo. O atento, a pessoa que está atenta, ela sabe onde está o mal, ela sabe onde está o engano, e ela sabe também onde estão as oportunidades de Deus, porque ela está atenta, ela está ligada em tudo. Tem que ser assim. Essa é a direção de Deus. Veja aqui Provérbios 15:3. Diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Onde estão os olhos do Senhor? Em todo lugar. Nada é encoberto à visão de Deus. O Senhor atenta a todos. Atenta aos bons e atenta aos maus, né? Os bons para premiá-los, edificá-los. Os maus para corrigi-los, para dar oportunidades de correção. Então sigamos o exemplo do Senhor. Atentemos a todos. Atente às pessoas para poder ajudá-las, para poder servi-las. Nós vimos que o segredo é servir. O nosso Deus é o maior servidor. Ele nos serve em tudo, né? E nós temos que seguir o exemplo do Senhor. Devemos ser também servidores, doadores. Amar servir ao próximo. Amar doar ao próximo. Quando a gente faz isso, nós estamos atentando ao exemplo de Deus. E nós teremos bênçãos, porque no reino dos céus, o maior é o que mais serve. Salmo 33, versículo 18. Recua um pouquinho a sua Bíblia. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Salmo 34, 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O Senhor presta atenção principalmente nos justos, naqueles que creem nele, aqueles que obedecem à palavra, aqueles que esperam a misericórdia de Deus e a liberação do seu amor. O Senhor atenta mais ao clamor do justo. Não pense que quando você, justo, estiver clamando, que Deus está desatento. Ele está atento, concentrado no seu clamor. Porque Ele atenta ao clamor daqueles que o seguem e aqueles que o servem. E nós também devemos estar atentos ao povo de Deus, para poder ajudá-los. Algumas vezes para aprender com eles, outras vezes para ensiná-los, outra vez para interceder por eles. O povo de Deus, né? Os domésticos da fé, principalmente os domésticos da fé, devem receber as nossas liberações, as nossas doações, porque nós vimos hoje que a palavra do Senhor Jesus no Sermão da Montanha diz que nós não devemos dar coisas santas aos cães e pérolas aos porcos. O que é pérola? O que é coisa santa? É a palavra de Deus. Quem são os porcos e os cães?
são aqueles que escarnecem da palavra de Deus, zombam da palavra de Deus, brincam, aqueles que até te ofendem quando você tenta levar a palavra de Deus, aqueles até que falam palavrões quando você tenta levar a palavra de Deus. Esse é o escarnecedor, esse é o cão, esse é o porco. Então não dê mais pérola ou coisas santas aos cães e porcos. Não dê mais a palavra, entregue-os na mão de Deus. Deus vai quebrantá-los, vai amassá-los, vai quebrantá-los com lutas, tribulações, até o ponto de eles buscarem a palavra ou deles serem receptivos à palavra. Pode ver uma pessoa que escarnece, não tente mais pregar para ela. Uma pessoa que zomba, uma pessoa que brinca, uma pessoa que fala palavrão quando você vai querer levar a palavra de Deus, não tente mais levar. Espere o tratamento de Deus, o quebrantamento de Deus, e quando ela estiver bem quebrantadinha, aí sim, você novamente leva a palavra, você novamente dá o testemunho do Senhor. Então, Deus, Ele prioriza os seus justos, aqueles que estão na frente de batalha, aqueles que estão servindo o Senhor. Ele tem misericórdia de todos, Ele faz nascer o sol e vir a chuva sobre todos, mas o melhor, as promessas, a herança, são para os filhos do Senhor, e por isso Ele presta atenção às nossas orações, né? Ele presta atenção nas nossas ofertas. Lembre-se do caso do Senhor Jesus, que estava à beira do gasofilácio, fazendo o quê? O que o Senhor Jesus estava fazendo? Estava pregando? Estava orando? Não, Ele estava prestando atenção nas ofertas que eram levadas. Prestou tanta atenção que viu o que os ricos davam e que uma pobre viúva deu. Então Deus presta atenção nas suas ofertas. Deus está atento ao seu clamor, às suas orações. Deus está atento a tudo que você fez por Ele, para a obra dEle. Entendam, irmãos, Deus é um Deus atento. Deus é um Deus que presta atenção a tudo. E nós, filhos de Deus, temos que estar atentos, para estar enxergando tudo. Não só as armadilhas do inimigo, mas também as oportunidades que Deus tem preparado. E tem que ter o olho bom. Não agir como 10 espias, que era a terra prometida por Deus, e eles só viram o inimigo, a força do inimigo, só viram coisa ruim. Nós temos que estar atento a tudo. Tem coisa ruim, né? Nós não somos pessoas alienadas. Sabemos que tem coisa ruim, mas aquilo que é bom está presente, e aquilo que é bom supera aquilo que é ruim. Irmãos, tudo que de ruim acontece na vida de um cristão fiel tem o lado bom, porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas vão cooperar para o bem. Então tem o lado bom. Essa luta que você está enfrentando, Deus vai te dar vitória sobre ela, e tem um lado bom. Vai ter ensinamento, vai ter crescimento da sua fé, em nome do Senhor Jesus. Então nós temos que atentar para essas coisas, atentar às oportunidades de Deus, né? E estarmos atentos também para não cometer injustiças. A palavra do Senhor diz, no mesmo Sermão da Montanha, palavras do Senhor Jesus, que nós não devemos julgar ninguém. Nós não conhecemos a história de ninguém, não temos o banco de dados de ninguém. Você não sabe o que se passa na mente de ninguém. Então como é que você pode julgar? A palavra do Senhor diz também que nós devemos tirar a trave do nosso olho antes de ver a sujeira no olho do irmão, porque muitas vezes a sujeira está na nossa visão e não na vida da pessoa. Tira primeiro, limpa primeiro a sua visão, tenha uma visão espiritual, enxergue como Deus enxergue, e depois você vai poder ajudar a pessoa. Então tudo isso nos leva à direção de Deus, que nós temos que ter cuidado com as coisas, que nós devemos estar atentos a tudo, para não só criticar, mas para ajudar, para pregar. Então atente para todas as coisas, não seja um cristão alienado, não viva no mundo da lua. Aquele que vive no mundo da lua não prospera na terra. Aquele que vive no mundo da lua é roubado por Satanás.
Esteja focado, concentrado, preste atenção nas coisas, irmão. Preste atenção em tudo. Essa é a direção de Deus. O Senhor Jesus agia assim. Lucas 7,44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me desse água para os pés, mas essa regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me desse ósculo. Ósculo é um beijo santo. Mas essa, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungisse a cabeça com óleo, mas essa ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. O Senhor Jesus, ele estava atento a tudo. Tão atento que aqui ele faz uma comparação. Você não me fez isso, mas ela me fez muito. Ela muito me amou, por isso muito será perdoada. Nós temos que estar atentos aos bons exemplos e atentarmos também aos maus exemplos para descartá-los. Então, nós temos adorado, nós temos amado, nós temos servido ao Senhor como aquela mulher. Atente, o Senhor comparou o Simão, né? Era a casa do Simão, a uma mulher que servia o Senhor. Você tem atentado naquilo que tem feito as pessoas e aquilo que você não tem feito? A diferença que está havendo? Deus, Ele quer que você o sirva com todo o coração, que você faça o melhor para Ele. E Ele está atento a isso. E Ele estava atento àquilo que fez a mulher, e estava atento àquilo que fez o Simão. Deus é um Deus justo. Lucas 5:1, esse texto aqui, a página da Bíblia está até amarela. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, o mar da Galileia, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Aqui, irmãos, o Senhor Jesus dá um show de prestar atenção, ele está atento a tudo, né? Ele estava pregando e ele viu, porque estava atento a tudo, que alguns estavam lavando a rede, não viu peixe, foi uma pescaria infrutífera, não pescaram nada. Ele viu também que a multidão estava apertando, né? E ele viu também quem estava prestando atenção na sua pregação. Ele viu também quem estava conversando durante a sua pregação. Então ele estava atento a tudo. E ele atentou e deu direção aqui. E ele pegou o barco do Pedro, porque ele atentou ao Pedro, aquelas características do Pedro. O Pedro tinha um bom coração, era meio estouradinho, mas tinha um bom coração. Então ele pegou justo o barco do Pedro, né? Então ele estava atento a tudo, irmãos. O Senhor Jesus, ele atentou a Natanael. Natanael estava orando embaixo de uma figueira e o Senhor estava prestando atenção. O Senhor presta atenção na malícia das pessoas, na necessidade das pessoas. O Senhor presta atenção até onde estão os peixes, tá? Uma hora mar alto, outra hora à direita do barco, né? Por quê? Porque prestar atenção, estar atento, traz estratégias. Com atenção você sabe onde está o tesouro, você sabe onde está a bênção, você sabe onde estão os peixes, né? Você sabe onde está o companheiro, a companheira que Deus preparou para você. Você presta atenção nos detalhes, né? É só prestar atenção, irmão. Às vezes você vê um casal se engalfiando aí, né? Só faltam sair no braço.
Não precisa prestar muita atenção para saber que Deus não preparou aquilo. Né? E por outro lado, você vê uma pessoa que tem uma comunhão tão grande, você fala, é a mão de Deus aí. Né? Então tem que prestar atenção. A pessoa que não presta atenção vai acabar casando com a dona encrenca ou com o senhor encrencado. Né? E vai ter perda o resto da vida. Preste atenção, não seja movido pela emoção, né? Pelos seus sentimentos, como nós pregamos outro dia. Seja dirigido pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus quer que você preste atenção em tudo. Faça como o Senhor. E preste atenção principalmente nos detalhes. Às vezes tem um detalhezinho que é uma grande revelação de Deus. E se você estiver atento, você vai enxergar esse detalhe. Irmãos, qual a diferença de um campeão? Um campeão é uma pessoa que se esforça mais, que faz algo diferente dos demais, mas ele tem uma concentração maior, ele tem uma atenção maior, ele tem um foco maior, ele está atento a tudo, ele está atento aos adversários, está atento à velocidade do vento, está atento a tudo, né? Ao detalhe, por isso que ele é um vencedor. Uma pessoa alienada que vive no mundo da lua nunca vai ser um campeão, nunca vai ser um vencedor. Então tem que chamar, a pessoa tem que ter foco, tem que estar concentrada, tem que prestar atenção nas coisas. Né? Qual é o risco de estar tão desatento que fica tricotando uma com a outra, que esquece os propósitos. Né? Vai fazer alguma coisa, não presta atenção, fica tricotando, conversando e tal, e quem fala muito não presta muita atenção, e acaba esquecendo de fazer aquilo que foi lá para fazer. Então, esteja atento, não seja roubado, irmãos. Faça como o Senhor. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios. O que significa sede sóbrios? Sede equilibrados. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo está sempre nos rondando, irmãos. Porque o diabo está sempre nos rodeando, né? Está sempre em derredor. Por que ele faz isso? Ele está esperando um momento que você esteja desatento para te atacar. Como é que faz um predador? Um leão ou uma águia? Fica sobrevoando, fica rodeando, e vê lá, aquela presa que tiver mais distraída vai ser atacada. É assim, irmãos. Mas se você estiver vigiando, atento, sempre, você vai evitar males, vai evitar o laço do inimigo e até ataques do inimigo. Irmão, eu não sei você, mas já aconteceu muito comigo. Quanto você já perdeu por não prestar atenção? Quanto? E não só na escola, que não presta atenção na aula e depois tira uma nota baixa, mas na vida, eu digo, quanto você já perdeu por não prestar atenção nas coisas? Quanto? Né? Se não prestar atenção, a pessoa que não presta atenção, irmãos, presta atenção agora, por favor, pay attention. Né? A pessoa que não presta atenção, ela pode perder a sua vida num piscar de olhos. Irmãos. E não é só no trânsito não, hein? Pessoa que não presta atenção no trânsito corre o risco de perder a vida. Mas em uma série de coisas. Às vezes a pessoa vai num passeio, num brinquedo, num negócio, numa aventura, e não presta atenção e perde a vida. Perde a vida. Então é muito sério isso. Porque o inimigo está em derredor, bramando como leão, procurando os desatentos, aqueles que não são sóbrios, que não são equilibrados e que não vigiam para atacar. Esteja atento a isso, irmãos. Então, preste atenção. Aquele que não presta atenção, ele perde muito, é roubado pelo inimigo. Atente também, preste atenção também, a alguns sintomas. Preste atenção. Busque ajuda antes que o mal avance e cresça. Preste atenção. Tem alguma coisa aí que não está? Preste atenção. Né?
evite que o mal cresça, corte o mal o mais rápido possível. Preste atenção principalmente à palavra do Senhor. Porque aquele que não presta atenção na palavra, ele corre o risco de perder a maior bênção do universo, que é a salvação. Às vezes o que chateia um pastor é ver que Deus está falando através da pregação da palavra e as pessoas não prestam atenção. Estão sendo roubadas pelo inimigo. Estão deixando de ter as oportunidades de Deus, porque não estão atentos à palavra do Senhor. Irmão, vir na igreja e não prestar atenção na palavra não adianta, irmão. O que adianta é estar atento àquilo que Deus está revelando, crer naquilo, obedecer àquilo e tomar posse da bênção. Irmão, eu volto a repetir, aquele que vive no mundo da lua não prospera na terra, e nem na lua, não tem nada lá, né? Também não sei de onde que vem esse viver no mundo da lua. A pessoa que vive em devaneio, né? Vive viajando nos pensamentos, ela perde o foco, irmãos, ela corre o risco de ser atacada pelo inimigo e ter às vezes uma perda irreparável. A direção do Espírito Santo de Deus é que nós estejamos atentos, que vigiemos, que tenhamos cuidado, não só para não deitar sobre o filho e matar o filho, e não é só ficar atento às armadilhas, mas atento também à necessidade das pessoas, para poder ajudá-las, atentos à palavra de Deus para poder se alimentar espiritualmente. Então preste atenção na palavra, preste atenção nas coisas de Deus, no agir de Deus. Tem pessoas, irmãos, que falam: ah, Deus esqueceu de mim, Deus esqueceu de mim, porque elas não estão atentas àquilo que Deus já tem feito por ela, né? Tem dado livramento. Às vezes a bênção está na cara dela, e ela não chega, não toma posse, porque ela não presta atenção. Então preste atenção nas oportunidades, preste atenção nas bênçãos de Deus, nos detalhes, preste atenção no que Deus tem feito por nós, no amor de Deus por nós, e com atenção, com foco, né? Você vai vencer, vai se prosperar, se converter e ser salvo. Amém? Eu ouvi um testemunho uma vez de um pastor. Ele tinha uma empresa, ele participou de um leilão e todo mundo deu o lance, né, para o leilão, mas ele atentou à mercadoria que estava sendo leiloada e ele viu que tinha muito mais do que aquilo que as pessoas imaginavam. Ele deu um lance um pouco maior e levou aquela grande bênção, porque ele estava atento, irmãos. Então, às vezes, você perde oportunidades porque você não presta atenção, né? Às vezes Deus te visita e você não está atento, irmão. Você nem sentiu que foi Deus que visitou. Às vezes você sente alguma coisa no coração, aquela alegria no coração, é Deus te visitando, presta atenção. Muitas vezes vem uma contrição, um choro, né? De uma lembrança qualquer, de uma coisa qualquer, né? É a ação de Deus, e tem que estar atento também às ações do inimigo, irmãos. A pessoa que presta atenção em tudo, ela cresce, ela prospera, ela toma posse das oportunidades, ela não é enganada pelo inimigo, né? Ela não deixa o inimigo tirar o filho vivo e colocar um filho morto, né? A pessoa que presta atenção, ela sabe onde estão os peixes, né? Ela sabe aquele que está precisando de ajuda, aquele que está precisando de intercessão, ela sabe daquele que leva as coisas de Deus a sério, aquele que não leva, que precisa ser mais trabalhado. Tem que prestar atenção, irmãos. Prestar atenção não só nos filhos, prestar atenção em tudo na vida. Amém? Para não ser roubado e para não perder oportunidades, para prosperar, crescer e tomar posse das bênçãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando com atenção